nesses sábados, nós estamos em uma série falando sobre os 12 de Jesus. Amém? E o José deu início e nós vamos dar continuidade a essa série nesta noite. Amém? E hoje eu vim falar sobre o deserto da incredulidade. Amém? Você pode repetir? Deserto da incredulidade. Amém. Glória a Deus. Quero compartilhar uma palavra que está lá em Mateus 10 para a gente dar início. Hoje eu vou falar sobre um 12 de Jesus chamado Tomé. Amém? Mateus 10, versículo 1. Amém. Diz assim: tendo chamado seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: primeiro Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, quem o traiu. Amém? Aqui fala quando Jesus, ele escolhe os 12, quando ele separa 12 homens para estar dando continuidade no ministério de Jesus. Naquele momento, até então, só Jesus que ministrava sobre os discípulos, que ia até os discípulos curando, libertando. E nesse momento, Jesus, ele deu autoridade. E ele levantou 12 homens e 12 apóstolos. 12 homens e ungiu eles apóstolos. Amém? Então Jesus, ele escolheu Tomé. Tomé foi um 12 de Jesus, foi levantado apóstolo, e ele caminhou com Jesus durante um bom período. Tomé, ele aprendeu com Jesus, caminhou com Jesus, aonde Jesus ia, Tomé, ele ia junto. E a primeira aparição de Tomé na Bíblia é lá em João 11. Pode abrir aí, João 11. Tomé, ele aparece no período em que Jesus fica sabendo da morte de Lázaro. E nesse momento, Tomé, ele aparece. É a primeira aparição de Tomé. João 11, 14. Diz assim: então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Então a primeira vez que Tomé, ele aparece na Bíblia foi na passagem de Lázaro. Quando ele ficou sabendo, Jesus ficou sabendo que Lázaro havia morrido, e aí Jesus decidiu ir até lá. E Tomé, já com medo, já incrédulo ali, ele falou: vamos morrer com Lázaro. Tomé era muito medroso. Tomé era todo temeroso, e ali foi a primeira participação dele. A segunda participação de Tomé foi quando Jesus, ele estava preparando os seus discípulos para a ida dele. E ali Tomé, mais uma vez, ele apareceu. Que está lá em João 14, do 5 ao 6, diz assim: disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tomé, ele estava com medo de perder Jesus. Ele estava com medo, e ali, quando Jesus falou, reuniu os discípulos dele, ele falou que iria partir,
E ele falou, mas como? Para onde o Senhor vai? Como nós vamos saber o caminho? E aí, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas ainda não foi nesse momento que Tomé teve a sua história marcada. Amém? Abra sua Bíblia lá em João 20, 24. Capítulo 20, versículo 24. Diz assim, ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo. Naquela época eles falavam que Dídimo era um irmão gêmeo, mas a Bíblia não testifica que ele teve um irmão gêmeo. Tomé, um dos 12, não estava com eles quando Jesus apareceu. Disseram-lhe, então, os outros discípulos, vimos o Senhor. Mas ele respondeu, se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passado 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles, e diz, paz seja convosco. E logo disse a Tomé, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé, Senhor meu Deus, Senhor meu e meu Deus. Disse-lhe Jesus, porque me viste, creste. Bem-aventurado os que não viram e creram. Amém? Então, Tomé, quando Jesus, antes da partida de Jesus, ele já estava preparando os seus discípulos, os seus 12. E aí, logo em seguida, Jesus, ele morreu e ele apareceu para os discípulos dele. E quando ele apareceu, Tomé não estava lá. E Tomé falou, eu não acredito que ele ressuscitou. Eu não acredito que Jesus está vivo. Eu só acredito se eu tocar nas mãos dele. Se eu tocar no lado de Jesus, é onde Jesus foi furado e dali saiu água e sangue. E Tomé, teve a história dele de apóstolo marcado pela incredulidade. E muitas vezes nós estamos como Tomé, estamos caminhando ao lado de Jesus, mas não estamos crendo na palavra dele, no poder dele. Amém? E o que nós precisamos nesta noite é crer na palavra de Deus. Crer naquilo que Jesus deixou para nós, naquilo que Jesus, ele quer fazer nas nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Vocês estão entendendo? Então Tomé, ele apareceu 2 vezes. E nessas 2 vezes, Tomé, ele já demonstrava que ele era um homem ansioso, que ele era um homem pessimista. E nisso, Tomé, ele teve a sua história marcada. Mas também, Tomé, ele, a partir do momento que ele teve esse encontro com Jesus, que ele pôde ver, ele pôde tocar, a vida dele foi mudada. Ele se tornou um apóstolo, um líder que abriu várias igrejas. E em alguns estudos fala que Tomé, ele foi até os confins da terra pregando a palavra de Jesus. Amém? Então, o que eu quero dizer para você, a incredulidade, ela nos leva ao deserto. A incredulidade, ela nos aprisiona de uma forma que nós não conseguimos mais enxergar a promessa de Deus. Quando entra a incredulidade, quando entra a murmuração, a gente já não enxerga mais a promessa de Deus. E ali, cada vez se torna mais distante, cada vez mais nós estamos nos distanciando daquilo que Deus tem para a nossa vida, porque a incredulidade tomou o lugar da nossa fé. E todas as vezes que nós damos lugar para a incredulidade, nós perecemos diante da presença de Deus. Muitas vezes a gente vê várias pessoas servindo a Deus, buscando, mas não tendo uma transformação genuína, não tendo a vida mudada. Por quê?
Porque muitas vezes essa pessoa está aprisionada na incredulidade. Amém? A incredulidade, ela rouba as promessas de Deus na nossa vida. E aí, quando entra a incredulidade, já não há mais fé, já não há mais esperança. O povo, quando ele estava no Egito, eles estavam indo em direção à terra prometida. Mas eles não entraram de imediato na terra prometida. Eles viveram ali, pereceram no deserto. Por mais que eles tinham sustento, tinham maná que sustentava eles, mas um deserto que era para durar 40 dias, durou 40 anos. Então a incredulidade, a murmuração, ela nos prende, ela prende a nossa vida. E muitas vezes nós estamos paralisados por conta da murmuração, pela falta de fé, pela incredulidade que às vezes entrou e roubou aquilo que Deus tinha para a nossa vida. Amém? Mas hoje você precisa crer. Jesus não quer que você viva por aquilo que você está vendo, mas Ele quer que você viva pela fé. Ele quer que você creia nas promessas dEle sobre a sua vida. Ele quer que você tenha convicção de que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais na sua vida. Amém? Quando eu estava estudando essa passagem, eu estava lembrando da minha vida antes de eu casar, antes de eu entrar no Ministério Apostólico de Resgate. E todas as vezes eu ficava lá no meu serviço pesquisando casa. Desde então eu queria uma casa, e eu sentava lá no meu computador e ficava no site Link Imóveis. E eu ficava lá olhando um monte de casa assim, e ficava passando o dia inteiro, quando eu não tinha nada para fazer, ficava o dia inteiro olhando um monte de casa. Só que eu achava, aí eu entrava lá e fazia aquela simulação. Aí eu colocava lá o valor do meu salário e eu falava, meu Deus, eu nunca vou conseguir comprar uma casa. Desse jeito, meu Pai amado, se eu olhava, eu fazia simulação lá, dava 20 mil, 30 mil, um monte de mil, e eu olhava para aquilo e falava, é impossível ter uma casa dessa forma. E aí, eu fiquei muito tempo, fiquei anos ali, ó, só no computador, só desejando, almejando uma casa, mas eu não fazia nada para ter essa casa. E a partir do momento que eu comecei a buscar em Deus, comecei a ouvir a palavra de Deus, aquilo que Deus tinha para as nossas vidas, eu comecei a acreditar que eu seria abençoada, que eu iria conseguir ter uma casa. E depois disso, ouvi uma ministração, e aí o pastor, o apóstolo, não lembro, falava, você tem que dar nome para a sua oferta, você tem que pôr um nome na sua oferta. E aí todas as vezes eu vinha e entregava e declarava, essa oferta é para minha casa, essa oferta é para minha casa, essa oferta é para minha casa. E a palavra de Deus, ela diz, a fé sem ação, ela é morta, ela não existe, não tem como. E aí eu comecei a ofertar, comecei a dar nome para minha casa, até que um dia eu fui pesquisar, já tinha conhecido José, fui pesquisar, andei, olhamos várias casas até que a gente achou uma casa. E aí consegui essa casa. Mas por quê? Porque eu decidi mudar a minha mentalidade. Porque até o momento em que eu estava ali, todos os dias, no meu serviço, olhando e não fazendo nada, eu nunca ia conseguir. Mas a partir do momento em que a gente caminha em direção ao propósito de Deus, aquilo que Deus ele tem para a nossa vida, a gente conquista. Amém? Então que você possa hoje arrancar toda a raiz de incredulidade da sua vida. Que você possa hoje crer na palavra de Deus, porque ela é viva, porque nós servimos a um Deus vivo, em nome de Jesus, que faz coisas extraordinárias na nossa vida. E o que nós precisamos hoje é crer, acreditar, ter convicção, ter certeza de que Jesus, Ele é nas nossas vidas. Amém? Mas para isso acontecer, nós precisamos ativar a nossa fé.
Nós precisamos olhar com olhar de fé. Precisamos parar de querer ver as coisas para poder agir. Muitas vezes eu estava assim, eu estava querendo algo, mas eu não fazia nada para ter aquilo que eu queria. Então que hoje você possa se mover em direção àquilo que o Senhor tem para a sua vida. Em nome de Jesus, tudo aquilo que tem roubado as promessas de Deus na sua vida, que seja quebrado hoje em nome de Jesus. Todo deserto, toda incredulidade, nós declaramos por terra. Amém? Tomé, mesmo ele sendo incrédulo, ele estava disposto a estar com Jesus em qualquer situação. Quando Tomé ficou sabendo que Lázaro iria ser morto, ele falou, vamos lá, vamos morrer com ele. Tomé, ele não queria saber que em circunstância ele estava, mas ele se colocou do lado de Jesus e falou, aonde o Senhor for, eu estou. E ali ele foi, mesmo ele sendo falho, mesmo ele errando, Tomé, ele confessou a sua incredulidade, mas ele confessou o seu amor ao Senhor. E ele teve a sua vida transformada, ele admitiu que ele errou, que ele pecou, mas pela graça de Deus ele foi abençoado. E a vida dele foi glorificada. Amém? Amém? Glória a Deus. Aleluia, Pai. Qual tem sido na nossa vida hoje o vilão, aquilo que está impedindo as promessas de Deus se cumprir na nossa vida? Qual será? É a incredulidade? É o medo? Tomé, ele era medroso. Tinha medo de ficar sem Jesus, medo de perder Jesus. E no momento em que ele ficou sabendo que Jesus, ele apareceu, ele duvidou. Mas quando Jesus apareceu a primeira vez, Tomé, ele não estava ali. E a gente tira a dedução de que Tomé, ele estava sofrendo. Porque o que ele não queria perder era a presença de Deus na vida dele. Por mais incrédulo, por mais melancólico, por mais medroso, incrédulo que fosse, Tomé, ele não queria se afastar de Jesus. Ele não queria perder a presença de Jesus. E quando Jesus apareceu, ele glorificou ao Senhor. Que você nessa noite possa glorificar ao Senhor. Mas não por aquilo que você está vendo, mas por aquilo que você crê que Ele é capaz de fazer. Amém? Quero que você se coloque de pé. A promessa de Deus, as promessas de Deus sobre a sua vida. O que impedia Tomé era a incredulidade. O que nos afasta muitas vezes do propósito de Deus, das bênçãos de Deus para a nossa vida, o que nos aprisiona muitas vezes é a incredulidade. Quero que você faça a sua oração no seu lugar. Eu não sei o que tem tomado na sua vida o lugar das promessas de Deus. Eu não sei se você desistiu dos seus sonhos, das suas promessas. Se você paralisou no meio do caminho pela incredulidade, que te faz murmurar, que te faz desistir, que te faz paralisar no meio do caminho. Nós precisamos declarar por terra nesta noite toda a raiz de incredulidade. Tudo aquilo que tenta contra a nossa mente, tentando nos dizer que nós não somos capazes, de que nós não somos escolhidos. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, nos colocamos diante da Tua presença, Pai, nesta hora. Em nome de Jesus, toda raiz de incredulidade seja arrancada nesta noite. Em nome de Jesus, Espírito Santo, eu clamo para que nesta hora, Pai, o Senhor vem sobre a vida dos Teus filhos.
Em nome de Jesus, arrancando toda murmuração, toda palavra negativa, toda palavra de desistência, toda falta de fé. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Você precisa crer, você precisa acreditar naquilo que o Senhor tem para a sua vida. Não olhe com os seus olhos humanos, não olhe com os seus olhos naturais, mas olhe com o seu olhar de fé. Creia naquilo que o Senhor pode fazer na sua vida. Aleluia.